Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com Entre Pais e Filhos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho um carinho imenso. As mamães, quando voltam para trabalhar, estão amamentando. Você ficou de licença de maternidade, grudada no seu bebê, e agora você vai voltar a trabalhar. E aí, como fica a amamentação dos nossos pequenos? Muitas mães acabam introduzindo a mamadeira e acabam deixando de amamentar. Pois hoje nós vamos contar uma novidade para vocês de um lugar maravilhoso aqui em Guarulhos. Não, vocês não estão sonhando, é verdade. Tem um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos que as mães podem continuar amamentando mesmo depois de voltar a trabalhar. Estamos recebendo hoje os profissionais do Colégio Aroeira, que é um colégio maravilhoso aqui de Guarulhos. Sejam bem-vindos. Obrigada, Márcia. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui, porque a amamentação é um tema tão importante, nos dias de hoje. E assim nós sabemos, da dificuldade que é continuar a amamentação e voltar para o mercado de trabalho, E na Aroeira vocês têm um trabalho, voltado que incentiva a amamentação das mães, Isso. A mãe que tem interesse em continuar a amamentação, ela encontra na nossa escola um apoio. Que legal. Porque a gente sabe que existe uma carência desse apoio, como Sim. Você colocou. A gente que é mãe sabe muito bem. O coração fica apertado. Isso. A gente sabe da necessidade do aleitamento continuado, Se até 2 anos, ótimo. E se a mãe que quiser mais, ela encontra na Aroeira um apoio. Ah lá. Falou em aleitamento. Ele já se pronunciou. O João está aqui, gente, para mostrar para vocês esse trabalho, como é maravilhoso, o trabalho da Aroeira. E como que é feito esse trabalho com vocês? A gente tem toda uma orientação que é passada para a mãe, desde o início, desde a visita, na verdade. A gente passa para a mãe como vai ser feito esse acompanhamento com o bebê. Então, a gente ensina como é feita a retirada do leite, depois como vai ser ministrado, como ele deve ser armazenado, depois como ele vai ser ministrado pelas profissionais na Aroeira. Uhum. A gente tem toda essa organização passada para as mães para que elas tenham domínio da prática e se sintam seguras para realizar essa passagem, que é um momento de passagem. Que o nenê mamava só no peito e agora ele passa a mamar o leite, mas de outra maneira. Aí vocês ensinam todo o processo para a mãe. Vocês ensinam como retirar o leite, como armazenar. Tudo isso é passado para as mães. Isso, desde a retirada até o armazenamento, o transporte, chegada na escola, depois a gente explica como é que é feito o aquecimento lá. Que legal. E depois como que ele vai ser ministrado. Acho que o João vai sair O João vai dar uma voltinha, gente. Daqui a pouco ele volta junto com o Enzo. Daqui a pouco ele volta. Ele não gostou, ele quer dar uma passeada. E aí, por exemplo, o Enzo, no meu caso, O Enzo, ele não pegou chupeta, ele não pegou bico de mamadeira, nem bico de silicone, gente. O Enzo pegou. O Lucas, que é o meu filho mais velho, ele já foi mais fácil, Ele pegou mamadeira, mas aí ele deixou de mamar com 7 meses. E eu fiquei arrasada, quando ele deixou de mamar. Agora, lá vocês dão no copinho, Que eu dei uma pesquisada, no copinho. Isso. A gente brinca que o Enzo é um nenê característico do pró-amamentação. Ai, graças a Deus. É uma criança aroeira, assim, na veia. O que acontece? A gente dá no copinho, leite administrado no copinho, para não ocorrer a chamada confusão de bico. Ah, sim. Porque muitos bebês, quando têm acesso ao leite pela mamadeira, o acesso é facilitado. Ele não precisa fazer todo o movimento e força que ele faria no seio. Sim. Então, o que acontece? Depois ele rejeita o seio. Sim. Então, na tentativa de manter esse aleitamento prolongado, que é o que dá, inclusive, saúde, garante a saúde dos bebês por mais tempo, a gente ministra no copinho. Então, as nossas educadoras são formadas, elas são orientadas a como fazer essa administração do leite. E aí, as nossas profissionais sabem lidar com isso. Então, é o que eu te falei, a gente ensina a mãe a retirar, a transportar, porque tem tudo certinho. Vai com o nome da criança, delicado. O nome do nenê, é muito delicado. E disso depende a saúde do bebê, Claro. A Aroeira pensa no bebê e na criança pequena na sua integralidade, no seu todo. Sim. E a alimentação, no caso do bebê até 6 meses, o aleitamento materno, para quem está amamentando,
ele compõe essa integralidade da criança, né? Então, uma criança que tem que mama e ela leva e o leite é levado e é ministrado, ela está na sua potência ali, ela tem toda a sua potência de desenvolvimento conservado, vamos pensar assim. Então ele está pleno para se desenvolver no restante, desenvolvimento motor, cognitivo, emocional. É diferente, né? A criança amamentada no peito exclusivamente, porque assim, né, gente, as pessoas falam muito, o incentivo para a amamentação, embora nós sabemos que é bem melhor amamentar, mas assim, o incentivo, principalmente da família, né, Lu, é muito pouco, né? A família sempre fala, ai, dá mamadeira, que ele vai dormir a noite inteira. Tem sempre aquela pessoa que opina para que a gente, né, o incentivo à não amamentação, infelizmente, é muito grande. E nas escolinhas, o diferencial de vocês é assim, é um sonho, né? Porque assim, você poder continuar amamentando depois que você volta a trabalhar, é o melhor para a criança, né, que não vai sentir tanto essa falta da mãe, né, que vocês fazem todo um trabalho também, né, de acolhimento, né, com o bebê, né? Na Aroeira, a criança é vista na sua individualidade. É claro que a escola ela é um ambiente coletivo, mas a gente entende que cada criança tem a sua individualidade. Inclusive, os processos de adaptação, eles são muito pensados individualmente. Então, assim, por isso que a gente não garante para amanhã, você vai vir deixar seu filho 1 hora, aí no outro dia você vai deixar 2 horas, como muitas escolas fazem. A maioria. Isso. Não, lá não, depende. Às vezes a criança lida melhor com esse processo, com essa passagem, e às vezes não. Então, a gente avalia isso. Se a mãe vai ter que subir e participar do processo, se a mãe vai só poder deixar 1 hora, no outro dia 2. Tem criança que vem e o processo de adaptação é fantástico de um dia para o outro. Olha. Né? E ela já está tranquila, ela se ambientou. Então, assim, a gente pensa na criança individualmente. Essa questão do aleitamento, ela vem para assegurar que essa individualidade e essa qualidade sejam mantidas. A Aroeira pensou nisso por conta disso. Quando a gente pensa, é o que eu falei para você, o desenvolvimento dos 4 meses aos 5 anos e 11 é da criança no seu integral. Então, a alimentação, o leite, é tudo visando garantir a harmonia para que ela tenha uma primeiríssima infância garantida com saúde e para se desenvolver em todos os aspectos de maneira com qualidade. Sim. E assim, a mãe, no momento que ela vai até o colégio, vocês mostram tudo para a mãe, né? E as profissionais? Porque assim, para trabalhar com criança tem que gostar, para trabalhar com bebê tem que amar, né? Eu falo, porque é muito importante que a profissional goste do que está fazendo e tenha todo o preparo, né? Então, vocês têm todo um cuidado, né, na hora de selecionar essa profissional para estar fazendo todo esse trabalho, né? O processo seletivo de vocês é bem rigoroso nesse sentido. Bem rigoroso. Na Aroeira, nós somos um grupo de mestres e doutores. Então, a gente participa, é uma banca que faz esse processo seletivo, né? E dentro desse processo seletivo, a gente avalia vê se a pessoa está dentro dos nossos princípios. Então, a gente tem 4 princípios básicos, que é a motricidade livre da criança, será que ela vai ser respeitada? A autonomia no fazer, né? A gente tem que ter esse respeito. A segurança física da criança, a segurança afetiva da criança e a criança com uma visão positiva de si mesma. Então, a gente faz entrevistas que busquem verificar se o profissional vai atender essas necessidades que são baseadas nos nossos princípios, das crianças em si. Então, a gente parte até o administrativo participa das nossas entrevistas, o corpo pedagógico. Que legal. Então, tem um processo de entrevista, tem processo escrito, e a gente avalia. Mas a gente dá formação, nós temos uma pedagogia própria. Então, a gente tem uma formação que é dada pelo nosso quadro de profissionais, né? Os nossos professores, nós damos curso para as nossas educadoras e elas são avaliadas continuamente. Então, não é só a entrevista e pronto. Vocês dão continuidade, tem todo o trabalho de continuar a formação do professor. Exatamente, formação, avaliação, o passo a passo. E a gente vai, com isso, acompanhando os desenvolvimentos das crianças. Que bacana. Olha, gente, que coisa boa você saber que o seu bem mais precioso, né, que seu filho tá tão bem observado, tá tão bem cuidado, né? Como é importante, né,
Porque, assim, educação é o maior bem que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? É uma coisa que ninguém nunca vai tirar deles, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado na hora de escolher os responsáveis pelos nossos filhos, as pessoas que vão estar cuidando deles, né? E, assim, a amamentação, gente, é fundamental. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo que está uma delícia. Daqui a pouquinho nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Continue com a gente. O Colégio Êxitos, com 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e outros. O Êxito se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade em ensino que você pode confiar. Estamos de volta, gente, aqui com Entre Pais e Filhos, esse tema tão caro para nós mamães que amamentamos, né? Agora nós vamos conhecer, a Lu vai falar um pouquinho, sobre o espaço da Aroeira, que também, gente, não é sonho, igual eu falei para vocês, é realidade. É um espaço maravilhoso, que as crianças têm contato com a natureza, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho, ela vai falar um pouquinho desse espaço e das profissionais que atendem aos bebês, né, Lu? Sim. A gente precisava de um espaço que desse conta da nossa proposta pedagógica. Como eu falei, a gente criou uma pedagogia baseada em princípios e a gente tem um tripé, né, que é de inspiração. Sim. E a gente precisava de um espaço que desse conta. Então a gente tem um quintal com muitas árvores frutíferas. Olha que legal. Que tem espaço com gramado, que tem banco de areia, que tem um lago, que tem terra, que tem cimento, tem área com cimento. A gente tem uma variedade de texturas muito grandes. A gente tem uma horta educativa que as crianças participam da produção para entender processo. Elas plantam, elas colhem, elas... Olha que bacana. Isso, no projeto de culinária, elas criam hábitos saudáveis, né? Como eu te falei, a gente vê a criança na sua totalidade, e a alimentação passa por isso. Sim. E através da alimentação, a gente tem um ambiente provocativo que convida as mais diferentes pesquisas. E a gente sabe que as crianças nessa faixa etária, né, elas necessitam de ambientes e de tempo com profissionais preparados, que sejam preparados para que elas possam pesquisar, para que elas tem que ter disponibilidade para que elas possam explorar e assim se desenvolver ao seu máximo, no seu máximo, né? Ai, que bacana. Quantas profissionais vocês contam para cada grupo de crianças? A sala de vocês atende um número pequeno de crianças? A gente trabalha com um número restrito de crianças, né? No berçário, por volta de 5 por educadora. Sim. Tá? A gente sempre tem, como eu falei, a equipe pedagógica avaliando. Por quê? Porque a gente separa os grupos de acordo com os interesses e habilidades. Então, os ambientes, a gente tem ambientes que são preparados, as nossas educadoras têm formação para preparar ambientes que sejam provocativos. Então, eu falei do espaço externo, né, que é do quintal, que tem as árvores frutíferas, uma grande variedade de texturas, mas internamente na nossa casa, né, na nossa escola, é uma casa toda térrea, com um piso todo em madeira. A gente tem implementos que são os brinquedos de madeira, que é tudo que vai nesse sentido da variedade de texturas para a criança poder ter esse espaço de exploração. Então, os nossos profissionais têm formação para preparar esses ambientes internos também, de acordo a caminhar para essas provocações. Como elas trabalham com espécies de sessões, nas quais os bebês são convidados, por meio do ambiente, a pesquisarem e a desenvolverem as habilidades que eles têm acessíveis a eles. Então, por exemplo, um bebê que não anda, um bebê que não senta, a gente não põe para sentar. Claro.
O bebê, ele vai desenvolver esse movimento, o movimento primeiro de rolagem, depois de arraste, depois de engatinhar, até sentar. Isso é muito bem respeitado dentro do ambiente. Então, a educadora tem que saber, por exemplo, que tipos de materiais, que tipos de ambiente ela cria para que ele tenha esse movimento, por exemplo, de rolagem potencializado. Ah, sim. Percebe? A partir de quantos meses as crianças vão até vocês? A partir de 4 meses. 4 meses. Isso. Então, a gente é um berçário bem diferente. A gente não tem adaptação de, por exemplo, piso almofadado. Não, na Aroeira não. Porque a gente entende, né, baseado nos estudos de Amy Pickler, que é uma pediatra húngara, que teve o Instituto Loxi, que foi um centro de pesquisa referência em bebês. Sim. E eles comprovaram a importância da estabilidade para o bebê. Então, um bebê que ele é criado num ambiente verdadeiro, o piso é estável. É estável. Então, ele sabe que é estável. E ele vai desenvolver os movimentos de acordo com aquela estabilidade. Se você coloca uma criança num ambiente que é, por exemplo, almofadado, ela tende a ter dificuldade de desenvolver equilíbrio, por exemplo. Sim. Então, os nossos Olha, bebês, que legal. a gente registra, a gente documenta, né, os nossos bebês. Eles fazem, por exemplo, medição de profundidade. Eles vão descer degrau, eles medem com o braço, depois eles jogam a cintura, descem com a perna. Eles fazem tudo isso desenvolvendo a pesquisa corporal deles, aí depois eles vão desenvolvendo a apropriação do espaço. Que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. São bebês que caem mais. A Pickler constatou isso. Caem menos, perdão. Menos? São bebês que não caem praticamente. Sim. Porque eles têm um domínio corporal fantástico e depois um domínio espacial. Então, é diferente daquela criança que é colocada em tudo almofadado, e aí ela tem a impressão de quê? Que o mundo é almofadado e seguro. Sim. Então, ela cai mais, ela se machuca. Faz toda a diferença. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Continue com a gente. Eu tenho certeza que você decidiu agora, você vai reformar. Olha, para você que é arquiteto, para quem trabalha com gesso, Divi Forro, sabe que é o melhor preço. Nós, da TV Destaque, viemos aqui para conferir de pertinho, hein? Placa de drywall, 4 marcas aqui. Por aí você vai encontrar R$28. Aqui é só R$20,50. Só que tem um detalhe, chega aqui na grana, leva no dinheiro. R$20,50, preço bom demais. É a Knauf, a Gibson, Placo e Trevo, são as 4 marcas. Olha, o saco de gesso aqui, só R$18. Por aí você vai pagar quanto? 23? Aqui é só R$18. A porta, olha, tem porta aqui de 60, de 70 e de 80. Então fica mais fácil você pegar a porta aqui depois que você fizer a sua parede de drywall, porque o preço é muito bom. R$280. Só isso, gente, você vai ficar louca, né? Olha, a massa para drywall de 30 quilos, R$43 somente. Toda a parte de ferragem também tem um preço excelente. A guia 48 tá R$7,95 e a peça são 3 metros, né? Para você que trabalha com isso, já sabe. Montante 48 por R$8,96. A tabica branca, hein? Por R$9,06. Cantoneira 2530 por R$4,29. Ainda F530 canaleta por R$7,10. Eu tô gravando aqui na Avenida Fuad Lutfala, no número 278, só que na Vila Penteado já abriu mais uma lá. E o Gentil tá com tudo, hein? É Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. Para você falar com a galera aqui, se você quiser que entregue na sua obra, sem problema. O Gentil vai até aí, entrega todo o material que você quiser. Dê uma ligadinha pro Rogério, pro Gentil, no 3978-8118 ou 3978-8990. É Divi Forros, é pra você, é a sua reforma, é a sua construção com muito sucesso. Aproveite e venha. Bom, gente, aqui como vocês estão vendo, né? Nós vamos no terceiro bloco. Olha que especial. Estamos as duas amamentando. Esse momento mágico, né? Como vocês estão vendo. Ambas amamentando. O Enzo e o João estão aqui com a gente. Eles pediram para mamar, né? E a gente está aqui para mostrar para vocês também como a amamentação, né, é um momento mágico possível e que todas vocês que, de repente, podem estar passando por alguma dificuldade na amamentação,
que é possível, e é possível voltar ao mercado de trabalho amamentando, né, Lu? Com certeza. E existem profissionais que garantem esse auxílio, né? E nós da Aroeira somos alguns deles, né? Poucos, né? Dos poucos que auxiliam, né? É verdade. Em Guarulhos a gente foi uma empresa pioneira nessa questão da amamentação, né? Mas a gente sabe que é uma necessidade e a gente incentiva as mães, sejam fortes, é possível. E isso garante saúde para os filhos de vocês, para os bebês, né? E garante que eles possam ter uma infância realmente com uma qualidade que a gente pode auxiliar nessa qualidade, né? As mães podem, né? E assim, faz toda a diferença, viu, gente? O vínculo com a criança, o desenvolvimento da criança, a fala da criança. A amamentação, ela realmente ela ajuda tudo isso. Fora, mãe, que você não tem que andar com aquela bolsa, com milhões de mamadeiras, chupetas, né? A amamentação auxilia em tudo isso, né? Viu, Lu? E lá vocês também fazem a introdução alimentar? Fazemos. A introdução começa com... A gente segue a orientação dos pediatras. Sim. Normalmente, após os 6 meses, começa com a frutinha, né? A criança que vai só num período, a fruta que a mãe deu no período da manhã, a gente repete à tarde para ver a questão da alergia, né? Que a criança pode desenvolver, então, a mesma frutinha. Após os 7 meses, a gente começa com o almoço, janta, mas tudo sempre, nunca batido, liquidificada a comida. Sempre amassada, sempre cozinhada. Cada legume é cozinhado separadamente. Por quê? Porque cada legume tem um sabor e precisa permanecer essa diferenciação de textura, de gosto. Então, é como eu te falei, a gente precisa valorizar, porque se a criança está tendo essas experimentações, que são novidades até então, a gente precisa permitir que ela tenha da melhor forma possível. Né? Então, a comida é sempre amassadinha. Que estimula também na hora de mastigação. Então, isso vai facilitar mais para frente a fala. Vai facilitar, tudo é muito bem pensado, né? Exatamente, a questão das texturas, né? Das próprias texturas dos alimentos, que são diferentes. Então, não é só o sabor, né? Você tem textura, você tem o fortalecimento, né, do maxilar, que já foi ocasionado pela amamentação, né? É isso. E assim, vocês atendem criança dos 4 meses até qual idade? Até 5 anos e 11 meses. Até 5 anos. Então, até o pré, né? O pré-3, né? Isso, seria. Agora não tem mais o pré-3, tradicional, né? Seria. O de vocês... Não. A gente trabalha com com outras nomenclaturas. Seria o nosso infantil, né? Porque a gente entende que a escola de educação infantil, ela não trabalha para a criança ser. Então, ela não é uma pré-escola. Que legal. Vocês não têm não é o tradicional, né? É aquela coisa que faz a criança pensar e que a criança aprende de uma maneira legal. Exatamente. Ela já desenvolve teorias e nós damos voz para as teorias que elas desenvolvem e a gente potencializa o que vem delas. Bem Paulo Freire. Também temos inspiração em Paulo Freire. Muito bacana. Viu, Lu, você quer passar assim os contatos? Quem quiser ir conhecer o espaço de vocês, como que a pessoa deve fazer para procurar vocês? Quem tiver interesse, venham nos visitar. Vocês vão gostar muito do espaço. Venham conhecer mais sobre os detalhes da nossa proposta. O nosso telefone é 2806-9999. É só agendar uma visita. Sim. O João está aqui querendo. Lá, gente, não tem essa coisa de você ter horário para visitar, né, Lu? Vocês atendem, né? Normalmente a gente agenda a visita, mas caso o pai não tenha disponibilidade ou esteja passando, a gente está lá para atender. E aí pode visitar também nossa página do Face, que é Bercar Aroeira. Sim. E lá você vai ter um pouco das nossas experiências com as crianças, né? Dos nossos trabalhos, que são experiências delas. E a gente coloca bem para as pessoas saberem qual que é a nossa proposta. Está bem claro assim no Face. E a gente tem o site também, que é www.eduquearoeira.com. Viu, gente? Que bacana. Quanta coisa boa que nós trouxemos para vocês hoje. Então, gente, visitem. Lá vocês têm integral também, né? Temos integral. A gente funciona na escola das 7 às 7. Então, tá vendo, gente? Que maravilha. E assim, visitem.
Eu quero agradecer imensamente a Aroeira por ter cedido os profissionais, a Lu, para estar aqui com a gente. Vocês viram, ela veio com o bebê, veio amamentando. E assim, eu quero agradecer imensamente. Foi maravilhosa a nossa entrevista, foi diferente de todas as outras, para vocês verem realmente a realidade. E visitem o Espaço da Aroeira, que vocês não vão se arrepender. Agradeço imensamente a audiência de vocês e até o próximo Entre Pais e Filhos.